Hoje vamos fazer um prato clássico da gastronomia italiana, que é o risoto. Claro que a gente vai dar um toque nos hermanos nessa receita. Vamos fazer um risoto de calabresa do Ouro do Sul, finalizada com pinhão. O pinhão, que é uma semente típica aqui do nosso estado, do sul, muito consumida no inverno, então ideal para a gente fazer esse prato. Dale, hermanos! Eu sou Cristian Veiga, dos Hermanos de Laçado, embaixador da Ouro do Sul. Estamos aqui tomando um bom mate, iniciando a temporada de inverno de receitas da Ouro do Sul. Claro, sempre acompanhada de um fogão campeiro e dando aquele toque gaúcho na nossa receita. Hermanos, dando início então à nossa receita, nós temos que seguir no risoto basicamente 5 etapas. É um prato simples de fazer, mas a gente seguindo essas etapas corretamente, vocês vão conseguir atingir um risoto com muita perfeição. A primeira etapa é o sofrito, que a gente vai dar início agora e ao longo da receita a gente vai mostrando as outras 4 etapas. Para um bom risoto, a gente tem que ter, claro, um arroz de risoto, né? Que é essencial para a gente conseguir fazer aquela cremosidade, né? Que ele vai soltar o amido aí ao longo do processo, vocês vão ver que ele vai ficar um risoto super cremoso. Queijo parmesão fresco, ralado agora, uma boa manteiga, um bom vinho branco, azeite de oliva e, para iniciar a etapa do sofrito, uma cebola, que é o que a gente vai começar agora. O sofrito nada mais é do que a gente refogar a cebola em azeite de oliva ou manteiga. Aqui eu estou usando azeite de oliva porque a gente vai usar manteiga para finalizar o prato. Então a panela de ferro já estava bem quente, agora a gente vai refogar essa cebola. Aqui é jogo rápido, eu vou aproveitar e colocar também o alho poró, que eu acho que vai dar uma cor e um sabor bem interessante no risoto. Então a gente vai refogar aqui no azeite de oliva, na cebola, meia cebola bem picada e o alho poró a gosto. 2, 3 minutinhos aqui a gente já pula para a próxima etapa. A cebola já refogou, vocês podem ver que ela está transparente, né? Cuida para não queimar. E agora é a hora da gente passar para a segunda etapa essencial para a gente ter um risoto de sucesso. A segunda etapa a gente chama de tostatura. Nada mais é do que a gente fritar um pouco esse arroz junto com essa cebola e com esse alho poró. Isso vai ajudar a liberar o amido desse arroz arbóreo, que é o arroz ideal para a gente fazer o risoto, e a gente conseguir aquela cremosidade tão desejada no risoto. Então aqui é mais uns 5 minutinhos aí mexendo sempre. Quando o arroz começar a ficar transparente, a gente passa para a terceira etapa do risoto. Vocês podem ver então que o arroz já mudou de cor, ele já está um pouco transparente, liberou bastante amido. Agora a gente vai para a terceira etapa, que para mim é a mais cheirosa, que os italianos chamam de sfumatura. E agora vocês vão entender o porquê. Vocês podem ver que levanta bastante fumaça, né? Então a ideia é que esse vinho ajude a soltar esse sabor que está no fundo da panela. E a gente vai ficar mexendo aqui esse vinho até que esse álcool evapore para a gente dar sequência no processo. Então esse para mim é um toque essencial para um bom risoto, é tu usar
um vinho branco seco de qualidade. O álcool então do vinho branco já evaporou e agora é hora da gente dar início à quarta etapa do risoto, que é o cozimento, né? Então a gente vai acrescentando, aqui eu estou utilizando um caldo de carne, que eu já deixei pronto, mas se vocês quiserem a receita eu posso deixar aqui embaixo nos comentários. Pode ser caldo de legumes também, tem comprado, vocês podem fazer em casa, como vocês preferirem. Então o segredo aqui é a gente acrescentando esse caldo aos poucos e mexendo bem delicadamente para ele ir soltando o amido e atingindo aquela cremosidade que a gente quer. Então vocês podem ver que o caldo é bom que ele já esteja quente, né? Então quando ele cair no arroz aqui, ele já levanta uma fervura imediata. E enquanto o nosso arroz vai ficando pronto, a gente vai fritar a calabresa da Ouro do Sul, que vai dar um toque defumado na nossa receita e deixar ela ainda mais saborosa. A ideia aqui é só realmente refogar ela e depois a gente acrescentar na receita. O risoto então já está na quarta etapa de cozimento, calabresa também refogando e agora chegou a hora de a gente dar o toque gaúcho da nossa receita, que a gente vai utilizar para finalizar esse risoto, o pinhão. O pinhão, como eu falei anteriormente, é uma semente, né, que vem da araucária, que é uma árvore símbolo do Rio Grande do Sul, representa muito o nosso estado e principalmente a estação do inverno, né, onde a maioria das casas consome o pinhão, tanto na chapa quanto cozido. Aqui eu cozinhei ele antes, em torno de 1h30 mais ou menos, na panela de pressão. Vocês podem cozinhar também no fogão a lenha sem a pressão, não tem problema nenhum. Ele fica al dente, né, ele é super macio e saboroso. Rico em carboidratos, é muito saudável. Então depois de cozido, a gente tira da casca e corta ele em pequenas rodelas para acrescentar no risoto. Vocês tomem cuidado só com a questão do sal, irmãos, porque o caldo que eu fiz já tem sal. Vai ter mais o sal da calabresa, então depois a gente vai finalizar também com queijo parmesão. Então, às vezes não precisa colocar sal. Eu aconselho vocês a ir provando, ou se vocês quiserem fazer o caldo sem sal e regular o sal conforme gosto. Eu provei agora e vi que precisa um pouquinho mais de sal. Eu vou usar um sal com pimenta do reino, que já dá um toquezinho também picante no nosso prato. É pouca coisa, só para ir ajustando. A calabresa já está refogada, agora a gente vai acrescentar o pinhão nesse refogado, para depois a gente colocar no risoto. A ideia aqui é só para incorporar sabores mesmo e seguir refogando aqui em fogo lento. O arroz, vocês podem ver que ele está ficando cada vez mais cremoso. É sempre bom ir mexendo ele para ele liberando amido e ficar com aquela cremosidade que a gente quer. Lembrando que a gente passou então já por 4 etapas, né? E agora, quando ficar pronto, a gente vai falar qual é a última etapa de um bom risoto italiano com o toque gaúcho dos hermanos, que é o pinhão. O risoto então já está 80% pronto, ele está quase al dente, né? A gente quer que ele fique al dente, mas ele ainda está um pouquinho duro. Então a hora de a gente colocar a calabresa do Ouro do Sul refogado com o pinhão. Isso vai ajudar também a incorporar os sabores aqui e dar o gosto especial para o nosso prato. Então eu vou colocar aqui. Vou deixar um pouquinho na frigideira para a gente finalizar, decorar o prato depois. Aqui a gente segue o mesmo processo, mistura tudo. Vamos acrescentar mais um pouco de caldo, que caldo sempre é aos poucos, para a gente não empapar o risoto e também não perder cremosidade. Quase pronto o nosso risoto. Já está al dente, está super cremoso. E agora a gente vai concluir
a quinta etapa conforme combinado. Então a gente já passou por 4 e essa é a quinta etapa. Fora do fogo, com a panela bem quente, vocês veem que ele está bem cremoso o risoto, a gente vai fazer, como dizem os italianos, a mantecatura, que é a hora de colocar a manteiga gelada no nosso risoto. Então podem ser bem generosos aqui, tem mais ou menos em torno de 100 gramas de manteiga, em torno de 100 gramas de parmesão ralado fresco. Isso aqui vai dar um sabor e uma cremosidade essencial no nosso risoto. Então aqui a mantecatura a gente pode ser bem incisivo aqui na mistura, porque aqui ele libera muito amido agora e faz o nosso risoto ficar cremoso. Risoto finalizado com sucesso, com aquela cremosidade. Vamos fazer o empratamento e provar como é que ficou essa delícia. Vocês podem ver que ele está muito cremoso. Aqui eu gosto de dar uma ajeitadinha nele aqui para ele se acomodar no prato. E para finalizar a gente vai pegar um pouco daquela calabresa e do pinhão que a gente deixou reservado e colocar um pouco mais por cima, porque isso nunca é demais. Eu gosto de também colocar um pouco mais de azeite de oliva, mas aí fica a critério de vocês. Tá pronto o nosso risoto de calabresa do Ouro do Sul com o pinhão, prato típico da Itália com o toque gaúcho e dos hermanos. Chegou a hora boa, vamos provar, ver como é que ficou essa delícia. Vocês podem ver que ele está muito cremoso. Excelente. Interessante desse prato é a textura do pinhão. Quando vocês colocam na boca, você sente a textura da calabresa, a intensidade do pinhão, o queijo também dando esse toque bem legal. E o vinho branco, então, lembrem de ser um vinho de qualidade que faz toda a diferença no prato de vocês. Se vocês gostaram dessa receita, não esquece, ativa o sininho, deixa teu comentário aqui embaixo, que tem muita coisa legal pela frente aí nessa temporada de inverno. Vai ter só coisa boa para vocês apreciarem aqui no canal da Ouro do Sul. Dale, hermanos!